E galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com o mundo de ponta cabeça diante da desistência de Joe Biden de disputar a eleição contra Donald Trump. Sim, ontem foi oficializado, acho que não pegou ninguém de surpresa, mas tava aí se discutindo, vai ou não vai disputar, e aí tomou a decisão, ou talvez tomaram a decisão por ele. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos começar a tentar encontrar respostas, porque tem várias perguntas. E aí, quem vai ser a vice? Quem tá apoiando quem para suceder o Biden aí na disputa? Como que a gente pode esperar a repercussão disso no Brasil? O que a gente pode esperar para a própria eleição americana, os desdobramentos, o que os últimos movimentos, o que a imprensa brasileira já nos revela? A imprensa brasileira nunca decepciona e o próprio tom de algumas matérias que saíram acho que revela muito sobre como a imprensa no Brasil funciona, coisas que inclusive a gente meio que já sabe. E aí eu dividi o vídeo em 4 partes, onde a gente vai falar sobre o Biden, sobre os Estados Unidos, sobre o Trump, sobre a eleição, só que em diversos aspectos. Eu quero começar falando da desistência em si e das primeiras repercussões na imprensa, principalmente no Brasil. Já para dar uma pincelada rápida lá fora, mas o foco é Brasil. Depois, aquela foto ali do Lula com Jorge Soros não é à toa, vocês vão entender. Vamos falar sobre bilionários. Quem aí já está pintando como a possível sucessora do Biden e de quem ela está recebendo apoio, óbvio que é do Soros, e aí mostrar algumas coisinhas no Brasil. Aí no terceiro bloco eu quero falar do núcleo duro do governo Lula, seus ministros, pessoas próximas, o próprio Dilma, o que está rolando por aí. E no quarto e último bloco levar para esquerda versus direita, Trump versus disputa quem vai ser, conservadores versus turma da esquerda. Algumas coisas que tem a ver com o Brasil, algumas agendas nacionais que vão ter repercussão diante dos fatos internacionais e várias outras coisas. Enfim, vamos, que tem muita coisa pra gente comentar. Ontem era 2h46 da tarde quando alguém, não vai me falar que foi o Biden, alguém entrou no Twitter dele e postou essa imagem. Eu acho que não é de bom tom, sabe? Fica parecendo aquele relacionamento que um dos dois tem vergonha de chegar pro parceiro e falar, a relação acabou, aí manda um WhatsApp e bloqueia a pessoa. O Biden não teve coragem de vir para o microfone e falar, eu desisto. É capaz do Biden até agora não saber que desistiram por ele. É capaz de Biden ter acordado de sua soneca daqui a pouco, falar, e minha sonequinha, tomou suco de laranja e falou, ô meu tio, se liga aí, viu? Tiraram o seu da corrida. E ele fica assim, meio perdido, que nem é capaz dele saber que ele tá disputando a presidência. Piadas à parte. Foi 2h46 da tarde e não demorou muito. Revista Time já tinha a capa pronta, talvez. Sai Biden, entra Kamala Harris. Entra mesmo? Até o momento não está decidido. Assim como o Biden foi um balão de ensaio, assim como o debate que ocorreu não foi aleatório, foi proposital, e a gente vai falar um pouco sobre isso, relembrar umas coisinhas do mês passado. Acho que as pessoas estão cotando o nome da Kamala, recebendo alguns apoios, ver se decola, porque a decisão mesmo é só quando tiver a convenção do Partido Democrata, pode ter aí talvez uma disputa interna da votação, talvez possa ser a Michelle Obama. Tem alguns nomes aí que estão pintando, a própria imprensa está falando sobre isso. Aí, olha que curioso. Veja se não é o famoso consórcio. Biden fez uma escolha corajosa ao desistir de concorrer à reeleição, diz o The New York Times. Aí vem a Folha de São Paulo. Aí a Globo. Aí vem a Folha de São Paulo. Biden fez o que Trump nunca fará, afirma The New York Times editorial. Repetindo a mesma narrativa. Mas tudo bem. É porque o New York Times falou, o New York Times tem um peso muito grande, um dos maiores jornais do mundo. Kamala Harris pode ser a primeira mulher negra e asiático-americana a liderar a chapa. Entenda! E falou de Entenda, eu só consigo pensar no criador do Entenda, que é o Matheus Leitão, filho da Miriam, que é o autor da Nota Abaixo. Kamala Harris, filha de imigrantes versus Donald Trump, anti-imigração. Só faltou Entenda, né, Matheus? Aí você vai ler a nota do Matheus Leitão. Mas o que importa mesmo é o desapego ao cargo, empurrado ou não
na opinião da coluna, ele deixou a corrida. Então, assim, o Matheus não tá nem aí se o Biden desistiu porque ele quis ou porque empurraram ele. O importante é que ele está fora. Agora abriu as portas para que o mundo desejava. Que mundo? Que mundo? Vocês são o mundo? A esquerda é o mundo? É isso? Eu conheço muitas pessoas ao redor do mundo que não estão torcendo pelo Biden, nem pela Kamala, nem por ninguém do Partido Democrata. Eu conheço muita gente no mundo que sequer está preocupada com a eleição dos Estados Unidos. Está nem aí. Assim, caguei. Mas você vê que a imprensa brasileira, mesmo quando não precisa replicar os jornais americanos, é a mesma narrativa. O desapego ao cargo, nossa. Aí, quem nunca decepciona é o editorial do Estadão. Gente. Aí que, aquele momento, né? Vamos entender um pouco do jornalismo brasileiro. E não é nem para explicar editorial, né? Que a opinião dos jornais é o CNPJ falando. Dessas andanças ao longo desses anos, certa vez eu descobri como é que funciona os editoriais do Estadão. Eles não são assim, vamos fazer. Não é, tem ali uma pessoa em específica, não é o dono de punho que vai lá e escreve. Então a equipe, normalmente, umas 9 pessoas que sentam, debate para escolher o que meio que vai ser publicado, porque são 3 por dia, 21 por semana. E vocês devem lembrar que ontem foi domingo. E o Biden tomou a decisão às 2h46 da tarde. Porém, entretanto, todavia, num domingo, e um grupo que normalmente é composto por 9 pessoas que debatem em si para colocar no papel, e óbvio que é a opinião dos donos, isso não foi um empecilho para de última hora o Estadão encaixar um editorial para comentar sobre a desistência do Biden. Podiam falar amanhã. Não, já antecipou para hoje. Fala muito, né, sobre a boa vontade do Estadão para o que está acontecendo. É bom você saber o funcionamento das coisas internas, né, dos veículos de comunicação. Biden se rende. Aí, olha já o subtítulo, aquele padrão que a gente está aprendendo. Em gritante contraste com o delinquente Trump, Biden sai da disputa como um político de grande estatura, que só foi abatido pela idade. Já no campo moral, o presidente ganhou de lavada. O que a gente aprendeu? Sempre que possível, né, quando é uma matéria envolvendo esquerda e direita, disputa ideológica, o título sempre corta para a esquerda, sempre, mas o subtítulo tenta dar aquela amarrada já com algumas explicações, meio com a narrativa, para bater mais ainda na direita, favorecendo a esquerda, ou pelo menos mostrando o lado da esquerda. Tá aí. Do jeitinho que manda o figurindo, as ordens do funcionamento interno do consórcio de imprensa no Brasil. E a mesma narrativa do New York Times, a mesma narrativa do Matheus Leitão, nossa, é o grande guerreiro do povo brasileiro, do povo mundial, né, do povo global, que desistiu, um ato assim de altruísmo, abnegação. Você lê todos os jornais, é a mesma narrativa. Mas vamos lá. Pode-se ler sua decisão como um gesto de grandeza e espírito público ante o fato de que sua permanência na disputa parecia ampliar drasticamente as chances de o seu adversário Trump, tido e havido como ameaça à democracia no país. Tido por quem? Por vocês. Por vocês. Vocês quem? O vocês quem? Quem são vocês que pensam isso? A gente vai falar até o final do vídeo. Eu vou deixar que o Elon Musk e o Vivek juntos respondam a isso. Achei muito interessante o posicionamento do Vivek respondido pelo Elon Musk. Mas também é possível concluir que Biden não tinha alternativa ante o fato que sua candidatura estava sangrando com perdas substanciais em financiamento e apoio dentro do seu próprio partido. A pressão por sua desistência se tornou irresistível e Biden, político experientíssimo aos 81 anos, concluiu o óbvio. Sua candidatura tinha acabado. Foram semanas de agonia após o desempenho desastroso, já no antológico debate com Trump na TV. Aí, olha agora, olha a sacanagem. Recorde-se, aliás, que os democratas haviam desafiado Trump para o debate antes mesmo da confirmação das candidaturas. Eu não sabia disso. Olha que curioso, os democratas que desafiaram Trump e nem estava tudo certo. Porque tinham interesse em mostrar que, ao contrário das aparências, Biden estava em forma e pronto para o combate. Será que era isso que os democratas queriam? Vamos voltar no tempo em junho, antes de ler o próximo parágrafo?
Postagem de Leonardo Coutinho de 28 de junho de 2024, logo após o debate. O primeiro debate presidencial nos Estados Unidos se deu nos últimos anos em 2004, o debate ocorreu em 30 de setembro. Em 2008, 26 de setembro. Em 2012, dia 3 de outubro. Em 2016, dia 29 de setembro. Em 2020, dia 29 de outubro. E agora, em 2024, 27 de junho. 3 meses antes do normal. 3 meses antes do normal. E o Leonardo Coutinho nos avisava, Biden foi intencionalmente colocado à prova com tempo hábil para ser substituído. E ele colocava ali o editorial do New York Times para servir seu país. Biden deve abandonar a corrida. As ordens vêm de Washington. Os jornais brasileiros, eles não servem aos interesses do Brasil. Muito menos o interesse, né, de ninguém direita. É ao famoso Deep State americano. Por uns chamados de imperialismo, por outros chamados de globalismo, é a mesma porcaria. É um grupo que não tem nenhum compromisso com a humanidade. Para piorar, as últimas semanas... Aí você vê, né? O Estadão tenta brincar com a mente das pessoas. Não, o debate foi antecipado em 3 meses para mostrar que o Biden tem que estar com vigor físico. Tá bom, me engana. O golpismo não consegue sair do Estadão, né? O mesquitismo na veia. Para piorar, as últimas semanas foram particularmente generosas para a campanha do Trump. Muito generosa, né? Ele só tomou um tiro. Além da evidente fragilidade do adversário, ele teve vitórias judiciais expressivas que praticamente limparam seu caminho rumo à Casa Branca, onde terá poder para enterrar todos os inúmeros processos que tem contra si. Nem vou entrar no âmbito disso daí, né? Mas vamos lá. Não foram poucos os que vaticinaram que a eleição, mantido o atual cenário, estava liquidada? Ainda que as pesquisas de intenção de voto não tenham mostrado variações muito significativas em favor de Trump, mesmo depois da tragédia que ocorreu contra ele. É engraçado isso. As pesquisas não mostraram diferença e mesmo assim trocaram o Biden. Que curioso, né? Parece que tinha um grande plano aí. Imagina a cabeça de quem lê e acredita no Estadão. Para o Partido Democrata, começa agora a busca por um candidato viável, depois de semanas de angústia. Biden dançou sua vice a Kamala Harris, que não é exatamente um portento eleitoral, mas a esta altura não é possível imaginar uma disputa aberta entre os democratas pela vaga na chapa. Logo, salvo surpresas de última hora, os democratas irão de Kamala mesmo. Não sei, viu? Talvez aí venha um Obama. Ainda que abundem incertezas no campo democrata, a sensação certamente é de alívio. Não será mais necessário preocupar-se com cada frase dita por Biden, cujas declarações, todas elas, eram tomadas como medida de sua senilidade. A energia do partido poderá ser usada agora exclusivamente para construir uma candidatura forte o bastante para enfrentar Trump. A rigor, qualquer um seria melhor que Biden para cumprir esta missão. E aí vai para os finalmente. É preciso energia e vigor para enfrentar Trump, que transformou o tradicional partido republicano numa seita que o idolatra, que nunca se conformou com a democracia e com sua derrota na eleição em 2020, que incitou uma tentativa de golpe e que tem profundo desprezo pelas instituições e pelos americanos que não o apoiam. Que piada, viu? Em gritante contraste com o delinquente Trump, Biden sai da disputa como um político de grande estatura, que só foi abatido pelas limitações de sua idade, disputa que é possível em vencer. Já no campo moral, Biden ganhou de lavada. Isso é o jornalismo brasileiro, né? Isso é a opinião dos golpistas do Estadão. O golpismo realmente está no DNA desse jornal. Aí vem a Globo, com análise. Interessante a análise da Globo. Tem um ponto aí que eu falei, interessante esse ponto, faz muito sentido. Com a saída de Biden, eleições americanas recomeçam do zero e troca é dor de cabeça para Trump. Em tese, sim. Não... É óbvio, com Biden era muito melhor, tá tudo meio organizado, tem os argumentos para usar contra ele.
Aí a turma da Globo fala assim, ó, a retirada do Biden da corrida presidencial americana não deixa apenas o Partido Democrata mergulhado na incerteza. Os estrategistas republicanos se prepararam há mais de 2 anos para enfrentar o Biden nas urnas em novembro. A principal linha de raciocínio oferecida pelo trumpismo aos eleitores era fazer uma comparação direta entre o atual governo e do seu antecessor. Bota a mão no bolso e confirma se tem mais ou menos dinheiro do que há 4 anos. Com o tenebroso desempenho de Biden no primeiro debate, ficou mais fácil transformar o pleito em um plebiscito sobre o governo e a capacidade de Biden de seguir no comando do país por mais 4 anos. A tragédia que teve, quase tragédia contra o Trump na semana passada, aumentou ainda mais a confiança dos republicanos. Agora, dependendo de quem entrar no topo da chapa democrata, a eleição se transforma por completo. Se a substituta de Biden foi a Kamala Harris, que já recebeu apoio de seu companheiro, mas não recebeu apoio do Obama, ela enfrentará questões difíceis de responder. A primeira delas, até onde sabia da decadência física e mental do Biden, também responderá diretamente por todos os atos do governo dos últimos 4 anos, incluindo a política de imigração, com recorde de entrada de pessoas em situação irregular no país, e os efeitos da inflação na vida dos eleitores, tanto o bolso mais vazio, usado por Trump, como o aumento dos preços dos alimentos e dos aluguéis. As 2 maiores forças internas na derrubada de Biden foram Barack Obama, ex-presidente, e de forma pública, o Barack Obama foi um dos bastidores, e de forma pública a ex-presidente da Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi. Os dois temiam que a fragilidade de Biden levasse o Partido Democrata a uma derrota histórica. E esse é um ponto muito interessante. Trump na Casa Branca, com maioria no Senado, maioria na Câmara e domínio no Supremo. Barba, cabelo e bigode. Isso não é só uma derrota, é uma derrota em todas as frentes. Todas. Presidência, Câmara, Senado e no Judiciário. Aí é ruim, né? Dentre os nomes preferidos, aí tem, além da vice, da Kamala Harris, que é próxima do Pelosi quanto o Obama, tem o governador da Califórnia, Gary Newsom, que curiosamente já foi casado com a atual mulher do Donald Trump Jr., a governadora do estado decisivo de Michigan, Gretchen Whitmer, governador Josh Shapiro, da Pensilvânia, e o senador Cory Booker, negro e de Nova Jersey. E tá todo mundo aí. Então, um dos pontos aí, para meu ponto principal, não é só uma eleição onde a turma tá olhando, poxa, o Trump vai ser presidente, e agora? A turma tá pensando o seguinte, cara, a gente tem que ter também um candidato que, por mais que a gente perca, às vezes é melhor ter alguém que perca, mas seja uma vitória que não seja uma vitória completa. Um candidato que pelo menos vai conseguir reforçar que o Partido Democrata consiga mais cadeiras na Câmara ou no Senado para ter alguma maioria. Senão, acho que Trump, assim, ele vai estar com a máquina na mão. Ele vai estar com a máquina, ele faz o que ele quiser. Aí a gente vai ver, né? A força e a vontade dele de fazer as mudanças. Vamos observar aí que o desdobrar disso. Mas beleza. Passando aí a primeira fase, desistência do Biden, repercussão na imprensa no Brasil, alguns pontos aí que valem prestar atenção. Vamos dar uma olhada como é que as coisas repercutiram no mundo e também no Brasil, começando de fora para dentro. Não tardou, 4h34, 1h58 minutos, o Biden foi 2h36, 1h58 vem lá o filho do Soros, posta uma foto com a Kamala Harris. É hora de todos nos unirmos em torno de Kamala Harris e derrotar Donald Trump. É candidata do sistema. É o globalismo na veia. É a mulher do Soros. É a escolhida da turma do Soros. Kamala Harris. Ou não, né? Ou não, vai saber. O que eu sei é que aqui é a postagem original em inglês e aqui é a postagem com a tradução do Google. Um perfil, que é o End Wokeness, falou: Breaking news. Alex Soros, filho do Soros, apoia Kamala Harris. Ele está no comando do império familiar de 25 bilhões de dólares. E o Elon Musk fala: eu só gostaria de agradecer ao Alex para não deixar todo mundo em suspense sobre quem seria o próximo fantoche.
O Biden é um fantoche do Soros, a Kamala Harris também. E Lula é o vassalo dessa gente. A Tsuki faz essa linda colagem aqui. Ela fala assim, ó. 11 de julho. Alex, filho do Soros, fica noivo de braço direito de Hillary Clinton. É a notícia na Globo. Em 11 de julho também, o pai, o Jorginho Soros, pede união em torno de Biden. É a notícia à direita do antagonista, na parte de cima. 13 de julho, tem a confusão contra o Trump. Dia 21 de julho, Biden desiste. 21 de julho, a elite globalista endossa a Kamala. Diferença de 1 minuto entre a publicação do casal Clinton e o herdeiro Soros. Que onda, né? A da Hillary foi às 4h34, desculpa, 4h33 e do Alex, 4h34. Dá pra ver aqui, ó. 4h34. A da Hillary tá pequeno, mas tá aqui, ó. Caneta. 4h33. Tá pequenininho aqui, mas se você falar no Twitter, você olha. Que coincidência, né? E tá ali, ó. Herdeiro de Jorge Soros e braço direito de Hillary Clinton ficam noivos. Conheça o novo casal da elite dos Estados Unidos. Coincidências. Aí, até aumentei a imagem, nem lembrava disso. Né? Aqui dá pra ver, ó. 4h33. 4h33. Aí você vê, né? Bastou Biden anunciar que tá fora, apontando pra Kamala, sua sucessora. Já vem o Calejon, funcionário do banqueiro Eduardo Moreira, o lacaio da rainha da Inglaterra no Brasil. Kamala Harris eleita é igual Bolsonaro preso. Aí a esquerda no Brasil só pensa nisso, né? Virou uma patologia. Aí vem a nossa gloriosa Thalíria Petroni do PSOL. E eu achei umas postagens interessantíssimas sobre o PSOL. PSOL, postagem antigas, a gente vai ver agora, 3 pelo menos. Mas vejam primeiro o que diz a Thalíria Petroni. Um passo à frente, derrotar Trump é uma missão mundial e a escolha de Kamala Harris é acertada. Não devemos titubear em eleger a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Todo mundo fala, né, dos vínculos do PSOL com a agenda globalista. Lembrem que no Brasil, os nossos globalistinhas, nossos grandes liberais da família Moreira Salles, né, nas eleições de 2022, isso é uma matéria na Globo, dos candidatos que eles apoiaram. Lembra do partido, né? Não é que só teve do PSOL, tiveram também do PT, teve o Orlando Silva, do PCdoB, mas o PSOL é o partido do coração dos Moreira Salles. Por que será, né? Também é o partido do coração dos Soros. Aí, rapaz, vejam que pérola. Eu vi o post, tava em baixa resolução e a foto tava meio feia. Eu falei, peraí, eu não vou compartilhar uma coisa dessa. Depois vem alguém me acusa de fake news. Conhece ali? Conhece a lenda? Ricardo Capelli, o interventor do 8 de janeiro. Ex-braço direito do Flávio Dino, quando o Dino estava lá no Ministério da Justiça. Flávio Capelli, em 6 de outubro de 2019, mostrava pra gente quem é Thalíria Petroni. Essa daqui, ó. Mudou sua foto. Mas o espírito anti-Brasil continua o mesmo. Pessoal que é aliado da CIA, na defesa dos protestos de Hong Kong contra a China, agora defende a internacionalização da Amazônia. Soros deve estar orgulhoso. Alguém duvida ainda? Eu me pergunto, né, onde é que está o Capelli? Nesse momento, Capelinha, faça alguma coisa, Capelinha? Agora tá com cargo no governo Lula, né? Tem que ficar calado. Olha o que dizia a Thalíria Petroni. Nacionalismo e defesa da Amazônia não combinam. Primeiro, porque a Amazônia pertence a 8 países diferentes. Segundo, porque os grandes responsáveis por sua preservação são as centenas de nações indígenas. A luta pela Amazônia é internacional e plurinacional. Volta no tempo agora no governo Bolsonaro. Olha as lutas históricas da direita, né, se posicionando sempre contra o globalismo. Olha o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Olha as pautas que a direita vem defendendo na Europa,
dos Estados Unidos. Veja que no Brasil, né, sempre falando dos patriotas. Então, no nacionalismo, no frigir dos ovos, é basicamente a mesma coisa. Então, assim, veja no final do dia qual é o grande inimigo da turma dos Soros. São as pessoas que defendem as suas nações, os soberanistas. Eu gosto da palavra soberanista. Veja que coisa, né? Aqui o Capelli sabia quem era o PSOL. É engraçado que o Capelli agora tá no governo Lula, né? Com o ministro do PSOL, Aniele Franco. Ela fez uma postagem sensacional ontem. A gente vai chegar lá. Quero saber do Capelli. Eu quero saber onde está o Capelinha. Olha essa. Olha o Capelinha de novo. Sai pra lá. O Partido Multiculturalista, aliado da Fundação Ford e de Soros, a chamada Esquerda da Globo. Tenho que ser honesto. Essa postagem aqui do Capelli era sobre o PSOL. Mas, olha que engraçado. Vamos terminar de ler. Soltou nota questionando o fato da comunista Jandira Fegali ter assumido a liderança da minoria na Câmara. Choro de sectário infantil sem noção. A turma do bambolê do Leblon diz que, apesar disso, quer puxar o PCdoB para perto deles na verdadeira oposição. Aquela que posa pro Bonner, dia sim outro também no Jornal Nacional, e calça as sandálias da velha UDN. Não se enxergam? Tirem as fraldas e depois venham conversar com os comunistas. Era só o que faltava. Olha como, no intervalo de 5 anos, o Twitter do Capelli pode ser utilizado contra o Lula. Lula virou isso daí. Não é Lula que senta no colo do Bonner e chama de papai? Ou é Bonner que chama o Lula de papai, né? Lula chama de filho, meu filho. Com certeza o Bonner já deu um cheiro no Lula, né? Quando o Lula vai na Globo, aquele abraço assim, dá um cheiro no pescoço, sabe? Papai, fala assim, né? Cadê? Você me prometeu, ia trazer a Fátima de volta. Aí o Lula falou, ainda não consegui. Veja o que se tornou o PT, né? Lá atrás, na década de 80, o que era o PT e o que é o PT hoje. Ainda tem uma terceira postagem do Capelli. Mas já que ele falou da Jandira Fegali, comunista, olha a comunista, porque se a Thalíria Petroni, que é funcionária do Soros, está fechada com a Kamala, olha onde é que a Jandira tá. Fechada também. Joe Biden desistiu da campanha à reeleição dos Estados Unidos. É hora de unir as forças democráticas no mundo para derrotar Donald Trump, que é a representação do ódio e do fascismo, assim como Bolsonaro no Brasil. Você tá entendendo qual é o problema da equação? O problema da equação não são os liberais, não são os libertários, não são, sei lá, anarcapitalistas, são os monarquistas. Gente, o problema no final do dia são os políticos que têm voto, que têm assim uma agenda, sabe? Que intercala os interesses da população com alguns elementos assim mais práticos do dia a dia, de tentar colocar algumas agendas para avançar, tentar tirar a infraestrutura do Brasil dos seus países, né, do buraco, falar não, que vamos tentar aqui retomar alguma coisa, vamos tentar fortalecer a nação, vamos tentar lutar pela nossa própria soberania. Esses são os candidatos, são esses. Não é a direita permitida que é o grande problema do mundo. Tanto que se chama de direita permitida, né? Eles podem existir à vontade. Estamos na torcida pela escolha e eleição de uma mulher negra para o comando da Casa Branca. Aí, olha Orlando Silva, outro comunista. Urgente. Joe Biden acaba de anunciar a desistência de disputar a reeleição para apoiar sua vice Kamala Harris. O democrata conclamou a união de todos para derrotar o Trump. Todos os grupos. Você vê algumas coisas. Olha como são as coisas. Trump e Bolsonaro são tão intragáveis que todos os grupos que são diferentes, eles são muito diferentes, eles conseguem se unir contra o mal maior. Agora, quando é o reverso, quando é Bolsonaro versus Lula, não consegue ter uma união em torno de Bolsonaro, né? Vou votar no Lula, vou fazer isso, vou votar no Lula, cartinha da democracia. Aí, pegando o gancho no Capelinha, que falou da Jandira Fegali, de comunista, vamos voltar pro Capelinha de novo. Toma curioso, 21 de junho de 2018. Veja o quanto a esquerda no Brasil apodreceu. Caro Breno Altman, quem é você para atacar Orlando Silva, líder do PCdoB na Câmara?
Quem é você para decidir quem é ou não é de esquerda? Quem é você para decidir com quem alguém pode ou não conversar? É por causa desta arrogância, desse hegemonismo ridículo, dessa estratégia, né, oportunista, dessa suposta guinada à esquerda, na volta às origens, que o isolamento deste pensamento é cada vez mais provável no Brasil. O banqueiro Tucano Meirelles pode ser presidente do Banco Central por 8 anos. O menino de Boston do Bradesco, Joaquim Levy, pode ser ministro da Fazenda de Dilma. Mas Orlando não pode conversar com Ciro e com Rodrigo Maia. Acorda, querido. Ninguém acredita mais nessa cantilena desqualificada e oportunista. Sabe o que acontecia nesse período? O Capelli já estava, inclusive, organizando uma possível frente ampla entre Flávio Dino, Luciano Huck, Ciro Gomes e outras pessoas para disputar a eleição. Eu estava dando uma olhada no Facebook dele. Curioso, né? Curioso. E aí você vê, o Breno Altman, eu discordo muito do Breno Altman, assim, de forma absurda do Breno Altman. O Breno Altman tá do lado totalmente do outro. Mas, 2018, o Breno Altman falando, galera, essa esquerda aí tá meio ruim, viu? Essa esquerda entreguista, globalista, a gente tá, é igual o Mano Brown, né? Tá esquecendo da base, tem que voltar pra base. E o Breno Altman falando. Aí engraçado, né? Pro Ricardo Capelli, Lula, olha, o banqueiro Tucano Meirelles. Será que o Capelli tem coragem de falar isso hoje? Pegar o microfone e falar que é o Tucano, que Lula meteu um Tucano no Banco Central? Será que o Capelli tem coragem? Porque na época o Capelli não fazia parte desse grupo, né, lulista. Ele já era próximo ao Flávio Dino. Mas nada como um cargo para mudar o comportamento e o caráter de um homem, né, Capelli? Quem diria, viu, o que um cargo não faz com a pessoa. Mas vamos lá. Esse daí foram algumas pessoas no Brasil. E aí, olhando o núcleo duro do governo Lula, os seus ministros, começando pela gloriosa Simone Tebet, política não é personalismo, mas sim serviço a favor das ideias e valores. Biden dá demonstração enorme de grandeza política ao compreender que os democratas precisam de um fato novo para enfrentar o conservadorismo extremista que ameaça o mundo. Que os democratas tenham o mesmo altruísmo e sabedoria na escolha para confrontar o extremismo. Aí vem o Paulo Teixeira. Com 17 minutos após a postagem do Biden, urgente, Biden desiste de ser o candidato a presidente dos Estados Unidos. Nova convenção escolherá o novo candidato dos democratas. Grande decisão para derrotar a extrema-direita norte-americana. Aí o Paulo Teixeira depois fez uma postagem ainda melhor. Essa daqui. 5h30 da tarde. Ele viu que estavam cotando a Kamala Harris para ser a sucessora do Biden. Com Kamala na COP28. O núcleo duro do entreguismo verde. Globalismo na veia. Kamala de um lado, Ursula von der Leyen do outro, que quer saquear os minerais críticos do Brasil. Será ela a próxima presidenta dos Estados Unidos? Será ela a derrotada Donald Trump? Isso é o que se tornou a esquerda no Brasil. Vassalos do globalismo. Funcionários do Soros. Palmandados da Fundação Ford. Que entregam o Brasil para quem mandar, né? Nem quem pagar mais, nem precisa pagar, pode tomar se quiser, né? Vai lá, amigo Biden, vai lá, Úrsula, toma que o Brasil é teu. Parece que o Lula tá na cadeira só pra, sabe, cumprir função, cumprir tabela. Aí a turma começou a compartilhar postagens antigas, né? Aqui é o nosso glorioso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já em 2020, ó, há um ano, a próxima vice-presidente dos Estados Unidos disse que o que pensa de Bolsonaro, boa sorte Kamala Harris. Eu não gostava de Bolsonaro, né? Amazônia pegando fogo, meu Deus. Aqui a postagem dela traduzida. O presidente Bolsonaro do Brasil deve responder por essa devastação. A Amazônia cria mais de 20% do oxigênio do mundo e abriga 1 milhão de indígenas. Qualquer destruição afeta a todos nós. Oi? A todos nós? Pera aí, pô, que onda é essa? Essa Amazônia afeta todo... E aí já tá arrumando desculpa pra invadir o Brasil? Governo Lula espera que desistência de Biden mude narrativa pró-Trump. Nem escondem. Lula
espera que a saída do Biden da disputa tire os democratas da defensiva e mude a narrativa até o momento favorável a Trump. A expectativa entre assessores é que a mudança de nome altere o cenário atual e que os democratas consigam construir até a convenção do partido uma candidatura competitiva. A Kamala, recebeu apoio, até o momento é a favorita. A eleição dos Estados Unidos e a perspectiva de uma vitória de Trump geram temor no Planalto. Lula, não apenas pela linha ideológica radicalmente oposta de Lula, mas pela proximidade do ex-presidente Jair Bolsonaro com o trumpismo. Não é Zema, não é Ronaldo Caiado, não é o Tarcísio Freitas, não é Ratinho Júnior, não é Jorginho Melo, não é... Quem mais? Fala alguém da direita aí. Que enverga... Não, é meio que isso tem um nome na mesa, né? Quem mais? Não é nenhum desses, não é nenhum desses. É com Bolsonaro. É com Bolsonaro, né? Que curioso. Isso é uma coisa incrível, né? De acordo com esse integrante do governo, em um cenário pessimista, uma simples ameaça por Trump de alguma medida comercial contra o Brasil seria suficiente para derrubar a bolsa de valores, elevar o dólar e causar uma crise no país. Acho que ninguém torce por isso, né? O que as pessoas queriam no final do dia é que o Brasil avançasse. Queria que o Brasil... Porque o Lula não vai fazer o Brasil avançar. Então, meio que pro Brasil andar, o Lula tem que sair. Mas ninguém fica assim nessa... Puna o Brasil! Só pra gente... sei lá, fazer o povo sofrer. Porque é capaz de a gente punir o Brasil, o povo sofrer e ainda assim, no final do dia não mudar quase nada, né? Só o sistema tentar encontrar uma solução doméstica palatável para as coisas meio que voltarem ao padrão e só tirar o Lula da jogada. Aí o Estadão traz um pouco mais de informações. Biden fora da reeleição. Como o governo Lula reagiu? Aí, coisa curiosa. Claro que a gente tem simpatia pela Kamala Harris, diz o Celso Amorim. Onde é que o Celso Amorim tava? A gente até comentou semana passada, ele foi nos Estados Unidos. Eu sabia que ele tinha ido pra uma palestra. Lá na turma do Carnegie. O que eu não sabia é que o Celso Amorim, na semana passada, aproveitou que ela deu uma palestrinha e se encontrou com o Jake Sullivan. Conselheiro de Segurança Nacional. Fazer o quê, né? Receber as ordens. Só pode. Vai fazer o que lá? Receber ordem, né? Faça isso. Manda o Lula fazer isso, viu? Entregar lá a planilha, como é que tá a atuação do Lula. Se eu fosse político, não sou, não serei candidato, não sou filiado a nenhum partido, mas se eu fosse político, a partir de agora, desse caso aí do Biden, eu mudaria alguns pronunciamentos, né? Eu primeiro, se eu fosse político, não sou, eu tentava pegar uns grupos de deputados que comungassem das ideias similares às minhas, ia pro Congresso, chamava a coletiva de imprensa, ligava pros jornalistas, falava, queremos comentar coisas sérias sobre isso daqui. E eu começava falando assim, eu estou muito preocupado com o que pode acontecer com o Brasil, agora com a saída do Biden da eleição. E a minha grande preocupação não é com o resultado da eleição, nem quem vai suceder o candidato democrata. Até o Partido Democrata pode ganhar. O nosso grande temor aqui é com o que pode acontecer com o futuro do Brasil, não diante da atuação internacional, mas por questões domésticas. Nós sabemos que Lula é uma pessoa que tem um ego muito elevado e nós sabemos que o Lula só está onde ele está porque muita gente poderosa assim o quis. Nós sabemos que o Lula não é o presidente do Brasil. Ele é apenas uma marionete. Apenas a gente finge e acredita que ele é o presidente. Então, diante desse cenário e diante de todo o entreguismo e todas as ações que Lula vem fazendo em prol dos campeões nacionais, aí sai citando algumas, pega aquelas matérias da imprensa, sai citando com a imprensa lá, fala, o Lula fez isso por tal pessoa, fez isso por tal pessoa, aí teve esse escândalo aqui, teve aqui, pá. Então a gente tá aqui, aí pega aquela matéria, por exemplo, do gasto da Petrobras, que teve para botar aquele comercial do Emildo na Globo, fala, então diante disso a gente tá muito preocupado que pelos próximos 2 anos, Lula pode entregar a chave do cofre brasileiro para os campeões nacionais e para a Globo. E assim é muito preocupante porque a gente sabe que a Globo não tem nenhum pudor junto com essas pessoas. Então eles podem colocar o Brasil no buraco. Então assim, eu queria pedir, pelo amor de Deus, presidente, aí esse nome dos possíveis pessoas, né, muito poderosas no Brasil, fala aí pro funcionário de vocês, o Lula, para pelo menos manter um certo teatro e as coisas como estão. E sempre tratar o Lula como uma marionete. E falar qualquer coisa que o Lula fizer a partir de agora, falar, o Lula tá fazendo isso daí para se manter no poder. Porque vai ser chutado por fulano, ciclano e beltrano.
e começa a emplacar essa narrativa no Brasil. Porque eu acho que tem um certo lastro de verdade, né? Você olha, o Lula chegou lá. Chegou lá, né? Daquele jeito. É umas coisas incríveis que só acontecem no Brasil. Falaria isso. Mas na hora. Lula? Cara, quem é Lula na fila do pão? Quem é Lula na fila do pão hoje em dia? Você vai me falar que o Lula, se a Globo dá 2 gritos, o Lula fala, pô, peraí, quer que eu faça o quê? É pra cortar mais do lombo do pobre? Nos últimos dias, o dólar subiu, a turma gritou, ah, Lula, cala a boca. Calou a boca? Calou. Quem mais a turma mandou fazer? A Globo. O editorial do Estadão. O editorial da Globo também. Corte o orçamento em cima do pobre. O que o Lula fez? Cortou o orçamento em cima do pobre. Ou vai falar que ele cortou em cima das elites. E começar a falar. Começar a gerar coisas. Falar, a gente precisa de um presidente que esteja ao lado do interesse da nação, interesse do povo. E não tá aqui entregando tudo que os donos do Brasil assim desejam para se manter apto a disputar a reeleição em 26. E aí quem fez uma postagem muito interessante, que é do pessoal, é a Aniele Franco. Que num passado não distante, pessoas como Ricardo Capelli apontavam os vínculos dela com a Fundação Ford, com a turma dos Soros e estão fingindo, né, que nada aconteceu. Olha o que a Aniele disse. A decisão do Biden de não se candidatar é um marco significativo na política americana, especialmente neste momento histórico de confrontar o extremismo. Sabemos que as eleições dos Estados Unidos sempre têm um impacto global, refletindo diretamente no Brasil e outros países. Aí agora, ó, a possibilidade de uma mulher negra como presidente dos Estados Unidos poderia inspirar e impulsionar o Brasil a seguir um caminho semelhante. Agora em 2026 já? Agora em 26? Então lá ia inspirar o quê? O Lula a desistir e indicar uma mulher no lugar dele? Fiquem aberto, né? O questionamento. Não sei, né? Curioso, muito curioso. Você ainda no comentário da Thalira Prezzoni, tem muita gente de esquerda, inclusive chamando ela de golpista. Um primeiro que eu vi, golpista. Estranho, né? Porque ela tá colocando em xeque a possibilidade do Lula não ser o candidato em 26. Aí ontem, um dos maiores gênios da internet, né? Gênios vivos do mundo, um dos grandes profetas que nós temos no Brasil, Felipe Neto, fez um tweet falando com Trump, é o Kamala, os Estados Unidos continuarão sendo um país imperialista. Aí vê aquele falatório chato. Aí o Hugo Freitas falou, lembram do dia que Felipe Neto pediu intervenção americana sobre o Brasil? Ele apagou o tweet, mas tá ali o link do archive. Aí eu abri pra dar uma olhada, ó. Tá ali a Pan Keif. Aí ele fala, querida Pan, por favor, nos ajude. Eu fiz esse vídeo com o New York Times ano passado. Peço que você assista. Precisamos de ajuda. Por favor, faça a mensagem chegar a Biden e a Kamala Harris. Nosso presidente tá acabando conosco desde o primeiro dia. Esse é o cara que combate o imperialismo? É, Felipe Neto. Interfiram no Brasil! Interfiram no Brasil! Interfiram na política nacional! Meu Deus do céu. Ai. Aí, gente. Uma coisa que talvez pudesse tratar no próximo tema, mas já deu pra ver mais ou menos como é que a turma do Lula tá se posicionando. Acho que nada muito que fuja de um padrão que a gente já esperasse. O Trump ontem, ele tava num comício. Eu não assisti o comício, mas eu passei no Twitter, vi essa postagem da Tsuki, que chamou muito a minha atenção, que ela postou o recorde do Trump falando isso. Tem um comentário do José falando o seguinte, pô, os caras têm um projeto. A corrida presidencial é para conquistar os votos. Não vi nada dele se afastar do projeto pelo discurso na convenção. E a Tsuki colocou o recorte, que eu achei a fala, não sei se foi uma fala muito sábia, mas tá ali, ó. Trump se afasta do projeto 25, né, Project 2025, da Heritage Foundation, a gente já comentou sobre ele, diz que não sabe do que se trata, chama o projeto de muito conservador e de direita radical quem está no projeto. É disso que fala, né? Como eu disse, isso pode ser uma jogada dele, e até certo ponto ele está certo, pois ele precisa do voto dos outros, né, dos partidos, das pessoas, outras bolhas. Só acho
que foi demais ele chamar os envolvidos nesse projeto de radical. Mas enfim, é política. O Pride 2025 junta basicamente, acho que mais de 100 pessoas, acho que foi mais de 100 instituições, umas 300 pessoas, para desenhar, né, um plano, um projeto para o próximo presidente conservador que assumir o cargo. Não fizeram para o Trump, é para quem quiser usar. Se o Biden quisesse usar, podia usar também. E aí, assim, eu até entendo esse argumento, falar, cara, tenta se dissociar para falar com outras bolhas. Se você pesquisar, o próprio Biden vem falando do projeto 2025. Tem muita propaganda e outdoor, tipo ele não, que fizeram no Brasil, tentando associar, falar que esse projeto é fascista e todos os istas possíveis e inimagináveis. Então é algo que caiu meio que no senso das narrativas do dia a dia como algo maligno. Basicamente isso. Então talvez o Trump ele realmente está falando sobre o projeto desta forma para falar, cara, não tenho nenhuma relação com isso. O meu projeto é a Agenda 47. O meu projeto é a Agenda 47. Agora, será que precisava ter falado, não, essa turma que fez é a turma radical, é igual a extrema esquerda, falando assim dos conservadores que apoiam esse projeto. Eu acho que não é algo muito, muito sábio. Tanto que, esse Nico Fuentes, com esse menino, ele fala direto aí, tem uns vídeos, já vi uns vídeos dele. O perfil não é pequeno. A postagem do Nick Fuentes tem 3 milhões e 200 mil visualizações. E ele diz, o Trump rejeita o projeto 2025 pela 4ª vez. Diz que foi escrito por conservadores radicais extremistas severos, que são exatamente como a esquerda radical. Este não será um governo de direita. O Richard Hanania fala a mesma coisa. Trump faz a multidão vaiar o projeto 2025. Ele fez isso. Coloca-o na mesma categoria da esquerda radical. Sim. O culto à personalidade tornou-se tão forte que ele não sente mais necessidade de negociar com outras facções. Se eles lhe causam transtornos, ele simplesmente os esmaga. Não sei se seria isso, não sei se é jogada eleitoral. Essa postagem tem 6,6 milhões de visualizações. E você para ler os comentários, tem muito conservador que ficou chateado com isso. O que eu falaria, se eu estivesse nos Estados Unidos, para essas pessoas, vendo o que já passou no Brasil em carnavais passados, é que eles deveriam estar orgulhosos de si mesmos, porque eles têm um projeto. E mais do que ficar triste e chorar, não vai ser um governo de direita, etc. Eu falei, cara, organizem-se vocês. Vocês terão deputados, vocês terão senadores. A estrutura que essa galera tem nem se compara a nada que a gente tem no Brasil. Nada. E assim, se no Brasil, sem projeto, muita coisa andou. Muita medida andou. Quem de lá, eles que têm um projeto organizado. E aqui também passa um recado para no Brasil, mesmo que no Brasil, lá na frente, a gente consiga organizar a direita, né, de forma muito bacana, muito ordenada, em mais de um partido, com mais de um projeto, ainda assim vai ter embates internos para saber isso aqui vai, isso aqui não vai ter gente falar, esse projeto tá direita demais, tá direita de menos. O importante no final do dia é, cara, trabalha. Não foca apenas em um único homem. Ele vai estar lá. E os conservadores são uma força gigantesca. Eu tenho certeza que se os conservadores lá nos Estados Unidos forem a maioria e conseguirem vencer a narrativa, eu acho que o Trump vai colocar tudo para andar. Todo mundo fazer um pouco da sua parte. E eu digo isso baseado em outra coisa que também circulou muito nas redes sociais, que foi uma tabela onde eles comparam a Agenda 47, que é o plano oficial do Trump, que está no site dele, com o projeto 2025, e ele bota ali a conta das similaridades, mostrando que basicamente, em pontos centrais, em questão da força de trabalho, imigração, o poder do executivo, direitos civis, desregulamentação, plano de saúde, basicamente é a mesma coisa. Ele falou, para 2025 e 2047 são basicamente a mesma coisa. Se a turma lá for torcer o bico, entrar nessa... E aí você vê, né? Aconteceu no Brasil, aconteceu lá. Espero que a galera não fique fazendo, não vou votar nulo então. Esse episódio a gente já viu no Brasil e o brasileiro sabe como é que termina, né? Mas vamos lá. Pegando um gancho nisso tudo, essa postagem aqui eu acho que resume muito bem o que a gente puxou lá no início, falando, cara, são eles, é o sistema, é a luta contra o sistema. Vivek fez a postagem, o Elon Musk respondeu. Isso daqui pra mim é a representação do mundo como todo. Do mundo como todo.
Não estamos concorrendo contra um candidato. Estamos concorrendo contra uma máquina. Essa máquina esmagou a vontade de cidadãos comuns em ambos os partidos. Agora que o Trump vem conseguindo obter espaço dentro dos republicanos. Gente, quando a gente pensa em Brasil, que é o nosso país, que a gente conhece muito mais as coisas, quando a gente olha os partidos no Brasil, tem algum partido que a gente olha e fala, cara, esse partido não faz parte da máquina? Você olha o PL, depois que Bolsonaro vai pro PL, a coisa fica mais assim, né? Mas você vê que ninguém pega o Valdemar e bota no colo e chama de meu amor. Ninguém consegue fazer isso. A galera fica assim, né? O Valdemar, beleza, tá ali o PL, tem que ter um partido bacana, importante, a gente corre, pô, o Valdemar dá um espaço. Às vezes é uma coisa bacana, a gente elogia uma coisa aqui, uma coisa lá, mas ainda olha dessa forma. Em todos os países, Portugal, o Chega quadruplicou o número de cadeiras, 48. Se a direita lá, né, a direita permitida, se unisse ao Chega, teriam maioria? Não. A direita preferiu se unir ao Partido Socialista e excluiu o Chega. Aí você vai para a França, que a gente acompanhou também. Direita, Le Pen? Não. A direita sensata, com centro, preferiu se unir aos comunistas e agenda verde radical. Literalmente é o Partido Comunista. E também o Partido Socialista. Assim, não é, foi uma matéria na época falando assim, pô, com a esquerda radical. Por que não? A direita é um grande problema. Porque o que acontece nos países no final do dia é esse ponto. É o sistema, é a máquina contra quem está tentando representar os anseios populares. É a história do Brasil, é a história do mundo. É assim desde que o mundo é mundo. É a máquina versus o pequeno. E aí, quando você olha o que se chama de direita ao redor do mundo, por mais que você veja nuances diferentíssimas, né, grandes, poxa, o Trump tem uma linha, o Milei é colocado na direita, tem outra linha totalmente oposta. O Orbán na Hungria, totalmente diferente. A Le Pen, o pessoal do Chega, o pessoal do Vox na Espanha, o pessoal do partido lá do Agro da Holanda, a Meloni na Itália, Bolsonaro no Brasil. Você vê, eles não pensam iguais. Tem alguns valores ali, familiares, Deus, pátria, família, ali meio que no centro. Mas no dia a dia, no que eles defendem, a forma como chega essa economia, é totalmente diferente, algumas prioridades. Mas o que é que basicamente une? Primeiro, uma visão que o país tem que ser soberano, tem que respeitar a vontade popular e a luta contra a máquina. A luta contra a máquina. Quem é Lula? Vamos olhar de forma fria. Quem apoiou o Lula? Rede Globo. Toda a imprensa. É a máquina. Aí teve a Carta pela Democracia do Lula, assinada pelos intelectuais, pelos artistas, pela Fiesp, muito entre aspas, foi ali 20% da Fiesp, mas como o José Gomes que capitaneou, que era o presidente da Fiesp, não, a Fiesp apoiou as elites. Aí tinha a turma do Grupo Esfera, a turma do Lídio do Dória, os banqueiros. Lula é candidato do quê? Dos trabalhadores? Com todos os bilionários apoiando o Lula? É o mesmo padrão no mundo todo. E o Elon Musk falou, cara, é verdadeiro. Verdadeiro. Vocês sabem, eu não sou fã do Milei. Acho que as políticas dele, pra mim, não são acertadas. Mas, olha isso daqui. E eu acho que o Milei mandou bem nessa fala aqui. Milei denuncia corridas cambiais contra seu governo e acusa a FMI de ter más intenções com a Argentina. Eu tenho certeza que o Milei tá certo nessa daqui. Porque no mês passado que a gente fez um dossiê do Bacen, a história do Plano Real, algumas coisinhas e coisas que a gente já comentou no passado, a atuação do FMI na história do mundo, o FMI é a máquina, o FMI é o sistema, é sempre para desestabilizar as nações. A própria questão do dólar e tudo mais, como estava denunciando 94, falando assim, a única forma de estabilizar eu falava da implementação do câmbio flutuante, era a questão, não, você tem que ter aqui um componente político muito forte que traga essa estabilização. Por mais que o Milei venha com suas políticas liberais, etc., que em tese, né, deveriam agradar o mercado, o FMI quer desestabilizar o Milei através do câmbio. Isso aqui não é
aleatório, gente. Isso aqui não é aleatório. Não é aleatório. Não é. Mas enfim, né? Milei denunciou tentativas de corridas cambiais contra seu governo nesta semana e voltou a criticar o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional, Rodrigo Valdes, acusando de beneficiar a gestão anterior e ter más intenções com o país. Total certeza. Aí, olha isso daqui, para pegar o gancho com o Milei. PCO. O ministro da Fazenda serve à burguesia ou ao povo brasileiro? E acredite se quiser, viu? Eles não estão falando de Bolsonaro até o final desse tweet. O ministro da Fazenda do governo Lula, o PCO não cita o nome do Lula, tô até surpreso de citar o nome do Lula, Fernando Haddad, anunciou na última quinta-feira o seu compromisso para atingir a famosa meta fiscal. Ele disse: vamos ter que fazer uma contenção de 15 bilhões para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano. Ao ouvir tais palavras, a burguesia não conseguiu conter a satisfação. Um dos principais órgãos da imprensa capitalista, o jornal Estado de São Paulo, conhecido por suas posições direitistas e pró-imperialistas, publicou um editorial intitulado Haddad ganha uma. Aí eu falo para vocês. Vocês podem ficar com raiva e começar a gritar porque falou, o Estadão é de direita. Aí você falou, o Estadão não é de direita, o Estadão está contra Bolsonaro. Como é que o Estadão é de direita? Gente, direitista e pró-imperialista. Traduza isso como globalista. Você vai discordar? Pega o imprensa capitalista e coloca imprensa favorável a Faria Lima. Tente traduzir para os seus termos e entender o que está sendo colocado, que você vê. Da mesma forma que o Estadão, sabe, não é apreciado pela direita, algumas alas na esquerda também não apreciam. Eu tô falando isso porque eu quero chegar em um lugar lá na frente. Na verdade, eu quero chegar em 17 lugares. Citarei os nomes dos 17 lugares. O Jornal da Burguesia parabeniza Haddad. O ministro conseguiu a vitória e tanto nesta semana afirma a publicação. O governo Lula, eleito sobretudo em razão da mobilização dos trabalhadores, é quem levará o maior prejuízo. Deixar o ministro da Fazenda, a pasta responsável pela política econômica do governo, nas mãos de alguém tão comprometido com a política neoliberal é atirar no próprio pé. É uma política que coloca o governo num beco sem saída e, mesmo que o objetivo fosse fazer concessões ao mercado, Lula teria de colocar alguém capaz de defender os interesses do governo frente a seus inimigos. Quem disse que o mercado é inimigo do Lula? Tá doido, Rui? Mas tudo bem. Alguém que facilite a vida do governo nas negociações com seus inimigos na Bolsa de Valores. Na prática, porém, Haddad atua como elemento de pressão contra o governo, como um defensor dos interesses do mercado contra os interesses do governo. O ministro da Fazenda, mais preocupado em garantir os lucros e o parasitismo dos banqueiros e especuladores, é um ministro da Fazenda inimigo do povo. Haddad e sua política são um problema, cuja solução determina em grande medida o destino do governo Lula. Sim. E o destino é o seguinte, se o Lula chutar o Haddad, o Lula cai. Porque chutar o Haddad significa, o Lula tá dando um pontapé de quem sustenta o governo dele. O Lula não é sustentado pelo povo. O Lula é sustentado pelas elites. Mas o Rui Costa Pimenta acha que é o contrário, né? Que o Lula é sustentado pelo povo e que o Lula está traindo o povo. É um iludido. Só que essa postagem é engraçada. Eu tirei um pedaço dela. O Rui Costa Pimenta colocou uma foto. Aí eu vou dar zoom aqui na foto. Tá pequena, mas se você desse zoom e fosse olhar a foto original, olha que engraçado. O Haddad e o Campos Neto, ambos receberam um prêmio. Melhor presidente do Banco Central na América Latina. Dos países da América Latina, ele é o melhor presidente do Banco Central. E entre os ministros da Fazenda da América Latina, o Haddad é o melhor ministro da Fazenda. Eu pergunto para vocês, essa instituição acertou no Campos Neto e errou no Haddad? Eu acho que não. Aí eu não sei, aí eu pergunto, mas e aí, bicho? Como é que o Haddad e o Campos Neto podem estar do mesmo lado? Aos olhos de quem o presenteou com um prêmio internacional. Você não acha que tem algo estranho nisso daí? Você não acha que tem algo estranho? Quando eu olho hoje falando de máquina, gente, o Campos Neto é máquina. O avôzinho dele, o descarado do avô dele,
na época era embaixador, fez um parecer, uma consultoria pra Hannah Mine, e depois que o avôzinho dele virou ministro, a Hannah pôde prospectar na minério no Brasil. Olha que engraçado, né? Ele tava do outro lado do balcão depois, junto com seu amigo Lucas Lopes na época. O avôzinho dele já trabalhou para dividir a Amazônia, no Instituto Hudson, chamando os militares de nacional palhacismo, porque os militares falavam, não, estamos defendendo o interesse nacional, não queremos esse projeto, não queremos dividir a Amazônia em rios, não. Nacional palhacismo. Não sei por que esse dossiê que tinha essa matéria foi retirado da Biblioteca Nacional. A matéria ainda existe no acervo do Globo. É muito curioso, né? Roberto Campos, né? O avôzinho dele também, nossa, amigo do Godinho, amigo da Globo. Participou também de outras confusões, vi a questão da Globo, Time Life, outras questões envolvendo outros trusts, também o trust do petróleo. E eles nos fizeram acreditar. E vendem pra gente uma história no Brasil que você tem dois caminhos. Ou você é comunista, ou você é liberal. Veja o seguinte, no âmbito da política de costumes, eu acho que ninguém liga. Eu acho que o que eles querem na política de costume é briga. Porque quanto mais as pessoas brigam na política de costumes, menos as pessoas às vezes prestam atenção em outras pautas. Então briguem conservadores. A família deles está protegida. A família do Estadão, a família das elites, da Faria Lima, todo mundo protegido, todo mundo rico. Olha a família dos Soros. Tradicional, cheio de filhos, todo lindo, maravilhoso. Aí briguem. O verdadeiro teatro das tesouras no Brasil é a agenda econômica. O verdadeiro teatro. É o verdadeiro teatro. O verdadeiro teatro. Eu realmente acho que a direita precisa romper com essa agenda econômica que foi colocada principalmente ali no pós-Lava Jato, que pegaram a insatisfação das pessoas com o PT para falar a solução, vamos privatizar tudo. Solução, vamos desregulamentar tudo, vamos Estado mínimo e o mercado máximo. Deixa que o mercado resolve tudo. Aí, você pode estar achando que eu tô meio louco. Olha isso daqui. Olha isso daqui e pense no Banco Central Independente. Lá atrás, falando, não, Banco Central Independente, muito bom. Porque aí o Lula, né? O Lula, imagine se não tivesse Roberto Campos Neto. Tá, mas o Lula vai indicar agora o presidente do Banco Central. E em 2027, quando vier um presidente de direita, imagina um presidente de direita com a política focada no Brasil, em desenvolver a nação, e o presidente do Lula, do Banco Central, trabalhando contra. Vocês já imaginaram isso? O caos que vai ser 2027? Com a reforma tributária começando a valer e o presidente do Banco Central do Lula. Veja aquela matéria do Milei falando do FMI desestabilizando um país. Mexendo no câmbio, que é o papel do Banco Central. Eu não coloquei ela à toa. 2027, a gente já tem um problema. É o presidente do Banco Central do Lula. E a gente não vai ter como tirar, porque o Banco Central é independente. E como se fosse pouco, com Lula, o Banco Central se prepara também para taxar o novo imposto. A PEC da autonomia financeira do Banco Central, acolhida pelo governo Lula, prevê sua transformação em instituição de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira. Significa que o Banco Central poderá elaborar, aprovar e executar seu próprio orçamento. Parece bom a princípio, mas para gerar receita, adivinhem só, o texto dará à entidade poder para tributar e atuar como registrador de novos serviços e produtos financeiros. Lula e Haddad têm pressionado para antecipar a troca do presidente do Banco Central por o nome do PT. Prepare o bolso. Imagina, o Banco Central independente podendo cobrar imposto para se manter, ter orçamento próprio e avançar com a agenda verde, por exemplo, que é a agenda central do Lula. E o presidente do Banco Central vai ser indicado por Lula e vai ter maioria no Copom. Vocês são a favor disso? Veja como a direita ela foi capturada por algumas agendas que ela não fez a mínima ideia só por causa do antipetismo. Só pela raiva do Lula. Te prometeram que ia ser blindado do Lula. Mas às vezes as pessoas esqueceram que ia ter um mandato e que depois ia cair na mão do Lula. O verdadeiro teatro das tesouras, gente, tá aí. É liberal versus comunista. Você não precisa estar nesses dois lados. Tem pelo menos mais 15. Mas a gente vai chegar lá. Eu saio abrindo as matérias normalmente da publicada mais tarde para mais cedo. Eu vou voltando no tempo. Todo site, né? O site coloca a última matéria publicada em cima. Eu fui abrindo.
Eu vi essa matéria aqui no Lauro Jardim. O telefone, a pergunta de Haddad a Rubens Ometo sobre a volta do Cansei. 7h40 da manhã. Aí eu li. Logo depois de Rubens Ometo, dono da Canção, descer a borduna contra o governo Lula no evento do Grupo Esfera do mês passado, Haddad lhe telefonou. Ometo, esse é o Cansei número 2? Haddad referia-se ao finado movimento criado em 2007 contra o caos aéreo, corrupção, etc., de oposição ao Lula 2. Vai começar a fazer oposição ao governo Lula? Você tá louco? Eu entendi, eu falei, por que o Laurão tá postando isso? Por quê? Eu fiquei pensando, né? Aí na hora que eu fechei a matéria, já tinha copiado, eu coloquei em vídeo, eu falei, não, coloca aqui em vídeo, eu falo, pessoal, vamos ficar aqui de olho, estranho essa matéria. Aí quando eu fechei a matéria seguinte, foi essa, 40 minutos antes, eu falei, agora eu entendi, obrigado, Lauro Jardim, você já me explicou? Número 2 de Haddad tem apoios para a sucessão na Vale, vista de perto por Lula. O nome do Dário Durigan, pesquisa esse nome Durigan na máquina do Brasil. Não vou falar onde. Procure aí algum lugar. Não necessariamente no governo, mas... Não necessariamente no governo, mas cargo público. Veja se esse nome Durigan aparece em outro lugar. Só digo isso. O número 2 do Ministério da Fazenda como possível candidato à presidência da Vale. Tem a aprovação de Rubens Ometo. Tem a simpatia do Bradesco. Contaria também com os 3 votos do governo no conselho, do ex e do atual presidente da Previ, Daniel Stieler e João Fukunaga, e do André Viana, representando os funcionários. Mas antes, Durigan terá que passar a integrar a lista tríplice de executivos. Aí entendi, né? Porque ela falou, ô Meto, que porcaria é essa, irmão? Tá todo mundo junto aqui, é tudo nosso, nada deles. É tudo, pra quê? Pra que essa gritaria, ô Meto? Estamos do mesmo lado. Somos a máquina, nós somos o sistema. Falei, pô, entendi porque o Haddad ligou, né? Tá todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado. Aí, voltando. Vamos acelerar. Tem mais só 2 coisinhas. Bolsonaro e 17 caminhos, onde eu quero chegar. David Decache, assessor econômico do PSOL. Mas que tem uma linha que normalmente nem condiz muito com o PSOL. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Que ele fala assim, ó. No debate econômico, a esquerda hegemônica está subordinando agressivamente, quando não falsificando a análise de conjuntura e a elaboração teórica, às necessidades eleitorais imediatistas. Fala o seguinte, cara, vocês estão abrindo mão dos nossos valores da esquerda só em busca de um ganho eleitoral imediato. Vocês estão abrindo mão para implementar uma agenda neoliberal, a agenda dos banqueiros da Faria Lima, em nome de ter apoio para a eleição. Se isso continuar, estaremos presos a um ciclo vicioso, sacrificando a verdade e a seriedade teórica por incertos e vulneráveis ganhos políticos de curto prazo. Isso enfraquece nossa capacidade de enfrentar os desafios estruturais de longo prazo impostos pelo neoliberalismo e pela extrema-direita, que dele decorre, o que tende a implicar, inclusive, fortalecimento eleitoral do próprio fascismo ao longo tempo. Que é o seguinte, ele tá falando, cara, o povo é antissistema. O povo é antissistema. Se nós somos o sistema, o povo vai colar na direita. Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo? O compromisso com a transformação cultural e social é essencial para mudanças reais. É necessário influenciar e moldar a consciência coletiva para desafiar e substituir as ideias econômicas dominantes. Abdicar da teoria crítica e da verdade por mentiras e falsas soluções aderentes ao senso comum forjado pelas classes dominantes e seus aparelhos ideológicos impede completamente a formação de um movimento capaz de confrontar e superar o neoliberalismo e a extrema-direita. Troque isso. Acreditar no senso comum no que sai na imprensa impede a formação de um movimento conservador que consiga superar, pode chamar até o comunismo, né? O entreguismo brasileiro, essa porcaria que eles criaram no Brasil, e o globalismo. Aí, o que ele está fazendo para a esquerda dominante? Eu acho que, em parte, você consegue encaixar nessa... É um discurso, no final do dia, é um discurso falso, é o discurso dominante no Brasil, desde a implementação da República. Desde antes da República já é o discurso dominante. A agenda econômica do Brasil vem de antes da implementação da República em 1889. Sem uma estratégia bem delineada, qualquer possível vitória eleitoral será efêmera e incapaz de mudar as estruturas de poder dominadas pela lógica de um capitalismo neoliberal cada vez mais destrutivo e autoritário.
Sem uma estratégia clara, cada vez é mais difícil para a direita vencer o globalismo. Já vimos esse filme. É urgente que a esquerda recupere seu compromisso com a teoria crítica e a prática transformadora, rompendo com a subordinação de todos os seus passos ao calendário eleitoral. Para superar o neoliberalismo e a extrema-direita, as campanhas eleitorais, disputas nas redes sociais e outras frentes de batalha devem estar integradas a uma estratégia que vise a transformação profunda das estruturas sociais e econômicas. Esse é o básico, porém está mais esquecido do que nunca, o que é ótimo para as classes dominantes. Quem ousa desafiar essa perspectiva rasa é frequentemente marginalizado e silenciado. Ser superficial e descolado da realidade e dos fatos não é uma arma contra o fascismo, pelo contrário, é o seu combustível. Aí, era pra ter esse aqui primeiro. Esse vídeo aqui, ele tá com áudio ruim. Porque ele tá com áudio gravado do celular, não tá capturando o telefone de Bolsonaro. Mas, em um recado bem curto, eu acho que vocês, quando eu vou fraudar a fala de Bolsonaro, mas eu mando o vídeo no Telegram, Bolsonaro tá falando lá, na aula do pessoal, lá do Jordi até falando, gente, ó, quando eu fui no partido, tinha que ter um partido. Tem partido lá, todo mundo querendo meu passe, etc, tudo mais, mas foi partido. E eu falei, tem que ter algumas coisas aqui que a gente tem que, no mínimo, sabe, cumprir. Não pode ser assim, isso aqui, cara, tem que ter uma agenda mínima. A gente tem que respeitar o Deus, pátria, família e liberdade. O Bolsonaro não tá se aprofundando. Tá se aprofundando. Mas veja as ponderações que o cara ali tá falando da esquerda. O que ele tá pedindo, pelo amor de Deus, esquerda. Comecem a olhar para isso daqui. A gente tem que ter uma agenda mínima e cumprir a nossa agenda de verdade, senão vai fortalecer a extrema-direita. Direita, os conservadores, ele tá chamando de extrema-direita, né? Os fascistas. E Bolsonaro aqui falando, ó, temos que ter uma agenda. Eu fui pro partido e falou, a gente tem algumas coisas aqui que a gente tem que avançar. Algumas bandeiras. Não dá pra ser, não é pra ser só um negócio eleitoral. Não. Tem que ter algo a mais. Tem que ter algo a mais. Eu tenho com certeza que se perguntar para Bolsonaro, lista aí, ele vai listar várias coisas. Mas se você mandar ele desenhar um programa completo, por A mais B, por onde vai, por onde não vai, qual vai ser o papel do BNDES a partir de 2007 no governo Bolsonaro, qual vai ser o papel da PEX, qual vai ser o papel do MEC, qual vai ser as prioridades da... Como é? O órgão lá do Edgar Preto do Ministério da Agricultura, que no final da questão do arroz, eu esqueci agora. Mas você sabe qual eu tô falando, né? Você pega assim, coisas que a gente ou escuta falar no noticiário, qual o papel da CVM, pra gente começar a tratar até os perfis de pessoas que a gente vai procurar pra colocar lá. A gente às vezes discute o papel da Suprema Corte. Tá aí, o que a gente espera para outros tribunais, pra a justiça como um todo, que reforma se fala tanto, pô, a gente quer uma reforma, como é que reforma? Eu sei que as pessoas querem um Brasil que, sei lá, tem a liberdade, o cara não se sinta oprimido, o cara não veja que o Estado tá impondo coisas pra ele, pra família dele. O cara, ele mais ou menos sabe que ele não quer. Ele sabe mais ou menos que ele não quer, mas como chegar, ele não sabe fazer. Pode ter que reformar, mas como? Como é que você vai fazer a mudança? O que é que tem que mudar pra chegar onde você quer? É só mudar uma pessoa por outra? Será que só isso resolve? Quantas e quantas pessoas existem na máquina pública? Então, assim, quais mudanças tem que ser feitas? Porque não é acabar. Assim, não tem como não ter um poder judiciário, não tem como não ter o legislativo, não tem como não ter uma CVM da vida. Mas e aí, cara? O que a gente vai fazer? Qual o caminho? Eu tenho certeza que para diversas coisas, diversos pontos, o Bolsonaro tem, assim, eu tenho essa proposta para isso, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui, etc, tudo mais. Eu acho que ele sabe pelo menos alguns perfis de pessoa do que ele buscaria para ocupar diversos cargos. E a gente precisa dessas discussões, gente. A gente tem que dar o próximo passo na direita. E aí, quando eu falei de 17 caminhos pra gente sair desse discurso, e eu pontuei aquela questão ali do PCO, quando ele fala assim, o Haddad aqui nas políticas direitistas, o Estadão, e a gente fica nessa. Quando a gente fica no apenas direita versus esquerda, não é que esses rótulos não servem, eles servem muitas vezes, mas, vejam só, temos ou não temos conservadores? Temos. Temos ou não temos pessoas que se classificam como liberais? Temos. Neoliberais também. Neoconservadores, sim, existe. No Brasil, tem muito que não sabe o que é. Nos Estados Unidos é mais fácil de entender, são os neocons. Você tem comunista, você tem socialista, e tem suas nuances entre eles. Tem os sociais-democratas, tem os libertários, tem os populistas, tem os anarquistas, tem os nacionalistas, tem os progressistas,
os ambientalistas, os tecnocratas, os tradicionalistas, os socialistas libertários, tem os monarquistas. Quem é aqui de direita, quem é aqui de esquerda? Tem os que estão mais à direita e os que estão mais à esquerda. Mas eles concordam entre si? Então, assim, a direita, ela não é uma coisa só. Ela nunca será uma coisa só. Nunca será. Enquanto, no Brasil, ser de direita for ser antipetista, vai ter até gente que vocês chamam de esquerda no mesmo grupo. E eu acho que não é isso, que no final do dia, eu acho que não é isso que vocês querem. E no final do dia, eu não acho que é isso que vai trazer uma mudança profunda, estrutural, para construir o Brasil que vocês querem. Direita? Como? O quê? E mesmo dentro de um mesmo grupo, ainda vai ter divergências. Mesmo dentro do grupo conservador, vai ter divergências dentro dele, coisas. Então, assim, a gente, no mínimo, tem que começar a discutir, tentar ideias, etc, tudo mais, começar a juntar algumas coisas. Os nossos deputados, fica aí todo mundo debaixo da aba de Bolsonaro. A maioria das vezes não mexem uma pena. Uma pena os caras não mexem. Gente, na boa, só pra não me estender muito, isso aqui eu leio depois até do Noblar, que já tá aqui com 1h16, só pra não me estender muito. Mas de boa, de coração, vocês acham que as pessoas no dia a dia têm tempo pra acompanhar todas as notícias? Eu duvido que tenha alguém no Brasil que lê mais notícia do que eu e acompanha mais do que eu, porque esse é o meu trabalho. Todo santo dia eu faço isso. Sem parar, escrevo, reescrevo, monto ata, que eu revejo coisa do mês passado, cavo coisa, leio coisa de diversas bolhas. Eu não escuto música, às vezes eu vou na academia, tô escutando às vezes uma live da esquerda pra ver o cara tá falando de lá. E tem coisa que eu não acompanho, tem coisa que não chega até mim. Aí saiu aquela matéria na Folha de São Paulo, falando das pessoas, divergindo já se Bolsonaro é culpado ou não. Eu duvido que o Alberto Toron, que é um advogado, que era crítico da Lava Jato, conheça a história de Bolsonaro e o lado de Bolsonaro. Não seja... Toron de São Paulo? Vamos botar aquele de São Paulo. Bicho, qual a dificuldade pros nossos lindos deputados de São Paulo começar a montar umas agendas, cara? Mas uma agenda boa assim, cara. Começar a procurar, meu filho, se mexe, pega o telefone, você é deputado, você é senador, você é governador, você é deputado estadual, você é prefeito, você é vereador. Começa a montar algumas coisas, juntar pessoas, às vezes só contar história, porque ela fala, rapaz, velho. Você vê uma pessoa que tem um posicionamento, pô, chega perto, fala, mostra um lado, mostra o outro, se apresenta. Fala, sim, seja honesto, pô, meu interesse aqui é falar de Brasil, tentar ir buscar soluções. Sabe, não tô querendo aqui tomar nada teu, não tô querendo tomar o teu dinheiro, não tô querendo também te dar dinheiro nenhum, cara. Mas, pô, vamos conversar, vamos bater, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, rodar, conta a tua história. Sabe? Porque essas pessoas influenciam o debate público. Quando os deputados, eles são candidatos, né? Eles até montam umas agendas eleitorais. Eles botam o Bolsonaro em cima do carro. Mas estão ganhando também. Agora, bicho, não é possível. Não é possível. Eu que sou orelha seca. Se eu fosse lá em Feira de Santana, na minha cidade, eu que sou um Zé Ninguém, se eu tivesse acesso a Bolsonaro, eu tenho certeza que eu conseguiria bater. Eu sei que sou influente na minha cidade. Eu batia lá e falava, então, tô aqui, eu tenho vontade de Bolsonaro, queria aqui montar um evento, cara, botar aqui vocês pra conversar, interagir um pouco mais aqui, tem formar um grupo, né, pô, Feira de Santana, vamos aqui botar uns 2, 3 vereadores, bacana, porreta, vamos aqui, gente, sabe? Trazer alguma coisa, que obviamente eu tô trazendo pra questão eleitoral. Mas na situação, não é possível. Por mais odiado que Bolsonaro seja, vocês acham que a turma, até quem não é muito fã dele, não queria ter o contato do cara? Um cara que às vezes, um advogado que sabe que um parecer dele tem um peso diferenciado e que às vezes essa informação chega, ela fala, Bolsonaro, aquele cara não parecer daquele cara, ele pode pesar no teu julgamento, etc. Tu acha que o cara desse não quer chegar a Bolsonaro, se vender o produto dele? Então assim, o cara tem o quê? Tinha como é aquele cara da Fiesp? O Scarf tá na Fiesp. Então até colava ali com o Bolsonaro. O próprio Scarf podia estar organizando, chamar ali uma galera do ramo industrial aí de São Paulo, não sei o quê, bota os empresários, conversa coisa aqui, conversa coisa lá, tem algum tipo de apoio. A galera começar a empurrar, a galera em algum tipo de evento, falar, pô, a gente teve com o Bolsonaro, a gente falou isso aqui, comentamos aqui algumas conjecturas do governo Lula. Começar pra botar, pra rodar, né, nas rodas de conversa, nessas internas. Vocês vão querer me convencer que isso não interfere? Essa galera tudo no final do dia tá aí nesses eventos, grupo político, grupo esfera tá falando, acontecendo, etc, tudo mais. Não, fica todo mundo aí, já discutindo 26, os nossos grandes candidatos liberais da direita, que vai mudar tudo pra não mudar nada.
Pra mim, eu não vejo ninguém se movendo. Não vejo a galera se movendo. Acho que os deputados de direita, senadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, acho que deixam muito a desejar, viu? Acho que vocês deixam... Eu não sou político, não quero ser, quero ficar aqui reclamando de vocês. E eu acho que vocês deixam muito a desejar. Às vezes, fazer algumas pontes pode ajudar muito, mudar a percepção. Eu vi, ó, Bolsonaro, ele conversou, por exemplo, a turma da direita reclama, mas eu mostrei em vídeo na época. A direita reclama, mas o simples fato de Bolsonaro ter ido lá no livro do Aldo Rebelo, os apoiadores do Aldo Rebelo começaram a olhar para Bolsonaro com outros olhos. Aí a turma da esquerda atacou o Aldo Rebelo. Aí essa galera começou a atacar o Lula na internet, porque tava atacando o Aldo Rebelo por conta de Bolsonaro. Então assim, é bobagem, é pouca coisa, mas tá ali, gerando uma confusãozinha interna, fazendo a galera expor aí as entranhas do governo. A movimento assim é boba, mas foi o Bolsonaro que resolveu ir lá por ele mesmo. Foi lá por ele mesmo, vida que segue. Ninguém o levou, ninguém o ajudou, ninguém fez nada. E eu fico olhando o que tá acontecendo e falo, nossa, não é possível que esse filme vai se repetir no Brasil mais uma vez. Mais uma vez, assim, a gente tem tudo para deslanchar em termos de recursos minerais, materiais, recursos humanos. Cara, tem um ambiente que dá para mudar. Gilmar Mendes elogiando o Bolsonaro, que é uma coisa totalmente assim atípica. Gente, façam alguma coisa, senhores. Vocês têm a caneta na mão, sabe? Façam alguma coisa. Sejam mais proativos, né? Às vezes tá de fé, tá passeando, vai pra um lado pro outro. Ai. Sou torcedor, né? Sou torcedor do time Bolsonaro, sou torcedor, por isso que eu tô reclamando. Queria um pouco mais de ação. O mundo aí, pô, tá apontando na direção. Eu só vejo um cara. Eu não acho que Bolsonaro vai conseguir entregar o Brasil perfeito. Mas na direção que eu queria que o Brasil caminhasse, que eu vejo que o mundo tá caminhando, o único representante pra mim que eu vejo no Brasil, Executivo Federal, é Jair Messias Bolsonaro. Fico por aqui, me perdoe pelo tamanho do vídeo, 1h22, mas tem muita coisa pra comentar. Aprofunde o debate, dê o próximo passo, rejeite o simplismo, sabe, do dia a dia. Queira realmente ver uma mudança nas coisas. Sabe, as coisas tem que mudar, gente. Mudar, a gente, sabe, ser melhor do que a gente foi ontem. Ser melhor do que a gente foi ontem. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um tiquinho mais, pode ser o nome do canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. A versão bonita do mês de maio, né, até agora não tá disponível, tô esperando a Mari. Já teve uns problemas esse mês, me perdoem de coração, mas depende da Mari. Mas nos próximos dias deve estar pronta. Mas a versão lá, com todo tá, tipo, revista bonitão, tá lá disponível, naquela versão minimalista que eu chamo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!